Rosana Alves, estou representando o grupo 8, somos estudantes do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia da Bahia, fazemos o curso Matemática na Prática e estou aqui para resolver uma questão do Enem para a disciplina de Conteúdo e Prática administrada pelo professor formador Matheus Souza de Oliveira. O nosso tema, ou assunto que eu vou abordar nessa questão, é função do segundo grau. A função do segundo grau, ela é conhecida como função quadrática e, de uma maneira formal, função polinomial do segundo grau. Essa função, ela é escrita da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, os coeficientes desta função. Com esses coeficientes, nós podemos resolver, várias modalidades de exercícios, da função do segundo grau. Essa função, ela tem raízes, tem um gráfico, que é a representação gráfica. E primeiro, as raízes, para nós encontrarmos a raiz dessa função, nós temos que encontrar o valor de delta. Quem é delta? Delta, é um número que nós encontramos através dessa fórmula, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E delta, ele pode ser maior do que zero. Quando delta é maior do que zero, nós dizemos que a função ela tem duas raízes reais e distintas. Quando delta é igual a zero, nós dizemos que esta função tem duas raízes reais, porém iguais. E quando delta ele é menor do que zero, a função não possui raízes, certo? Não possui raízes reais. Essa função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau, ela também pode ser escrita da forma fatorada. Na forma fatorada, ela fica f de x igual a A vezes x menos x' x1 vezes x menos x2. x1 e x2 são as raízes dessa função. Essa função também, nós podemos fazer uma representação dela graficamente. E a função dela graficamente, ela forma uma parábola. A parábola dessa função, ela tem alguns pontos importantes e essenciais, que são as raízes, e que são os vértices. E o que eu vou usar mesmo para fazer a questão do Enem. As raízes e os vértices. Para nós encontrarmos o vértice de uma função, existe uma fórmula. E a fórmula é, para as raízes, x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Então, com essas fórmulas, nós encontramos o vértice. Existem algumas questões, que nos dão o valor do vértice e outras não. Eu creio, que com essa explicação rápida, mas deu para entender para poder nós resolvermos a questão do Enem. Como a questão do Enem é uma questão grande, não houve possibilidade de escrever aqui, eu vou ler para vocês a questão, certo? Devagar para vocês compreenderem. Enem 2017. Isso é uma questão da prova de Libras. Tem assim: suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Então, a largura e a altura desse túnel ele tem que ser igual a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresenta na figura 1. Aí vocês observam aqui, na figura 1, certo? A primeira imagem que eles nos dão, que é o desenho, a imagem do túnel, como eles querem que seja construído, que fique depois de construído. Continuando a questão. O que a questão está pedindo?
Ele deseja saber qual é a equação da parábola que contém este arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. E aqui tem a figura 2, né, que eles colocaram, né, para a gente poder desenvolver a questão. Aí ele nos dá as opções para a equação que deve ser descrita. Eu tentei, né, reproduzir essa imagem da figura 2 aqui para poder desenvolver a questão, certo? Vou apagar aqui para fazer um desenvolvimento melhor da questão. Para resolver essa questão, eu vou usar a fórmula fatorada, que facilita e é melhor. F de x é igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2. O gráfico, né, a figura, ela me deu, né, a questão me deu a figura, e aqui eu tenho, na imagem, eu tenho o quê? As raízes. Eu tenho as raízes, né, aqui, que é o menos 5 e o 5. Eu tenho o valor do vértice, que está aqui, que é 10. E eu tenho o valor de x e de y. O valor de x está aqui, ó, é 0. Quando x é 0, y é 10. Então, eu tenho esses valores. Eu vou colocar aqui, ó, x igual a 0, y igual a 10. Minhas raízes, x1 é igual a menos 5 e x2 é igual a 5. Com esses dados, eu consigo encontrar a equação da reta de uma maneira mais facilitada, usando aqui essa fórmula fatorada. Aí eu vou colocar f de x é igual a vezes. Quem é meu x? Meu x é 0. Menos. Quem é meu x1? Meu x1 é menos 5. Menos 5 daqui com menos 5 daqui vai ficar mais 5. Vezes 0. Menos daqui com mais daqui vai ficar menos mesmo. Então, vai ficar mais, menos 5. Aí, agora eu botei f de x é igual a A vezes 0 vai dar 0 mesmo, mais 5 com menos 5. 0 vai dar 0 mesmo, porque sabe, né? Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, mais 5 com menos 5 vai dar menos 25. F de x, gente, é igual a y. Então, no lugar do f de x, eu vou botar o valor de y, que é 10. E aqui eu botei menos 25a, né? Vezes a, que está multiplicando. Resolvendo aqui essa equaçãozinha, eu botei que a é igual a 10 dividido por menos 25. Logo, meu a vai ser dividindo os dois aqui por 5, 10 por 5 e 25 por 5, 10 por 5 eu vou ter 2 e 25 por 5 eu vou ter 5. Só que os 25 é negativo, então minha função vai ficar a igual a menos 2/5. Com esse valor daqui, eu já tenho o valor de a, então agora eu vou fazer a substituição. Aqui, no lugar do f de x, f de x é igual a x1 menos, igual a x menos, peraí, viu? Perdão aqui, que é um a, o valor de a. O valor de a é menos, deixa eu botar mais para baixo, porque aqui não vai dar, senão vai ficar no gráfico. F de x vai ser igual a menos 2/5 vezes x menos do x com mais do raiz vai ficar mais 5 vezes x menos 5, certo? Aqui é o substituir pelas raízes. F de x vai ficar menos 2/5 vezes x vai dar x ao quadrado, certo?
x vezes menos 5x vai ficar 5 menos 5x mais 5x e 5 vezes 5, um é positivo, outro é negativo, vai ficar menos 25. Aí vai ficar f de x é igual a menos 2 quintos vezes. Gente, eu tenho que colocar aqui entre parênteses, né, para facilitar resolver melhor. Então, vou cancelar aqui, ó, menos 5x com mais 5x, e eu vou ficar com x ao quadrado menos 25. Meu f de x vai ser igual a menos 2 quintos vezes... Se eu multiplicar isso, com isso eu vou ter o quê? Menos 2 quintos de x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 25 dá 50. E 5 vezes 1, que aqui embaixo tem 1, vai dar 5. Ok? Mas aqui eu ainda posso simplificar essa função. Eu vou colocar o resultado dela aqui em cima, ó. Aí vai ficar menos 2 quintos de x ao quadrado, menos 2 quintos de x ao quadrado, mais 50 dividido por 5 dá 10, mais 10. Então, deixa eu reescrever isso aqui da maneira correta, viu? F de x é igual a menos 2 quintos de x ao quadrado mais 10. Pronto. Esta é a equação que a questão está buscando. Como vocês observaram nessa questão, né, eles querem fazer o quê? A construção de um túnel. E para construir esse túnel, eles houve a necessidade de fazer uma abertura. Para que essa abertura seja feita de uma maneira correta e com segurança, há necessidade de se fazer vários cálculos, né? Cálculos matemáticos. E depois que esses cálculos são realizados, né, é que se vai para fazer essa abertura. E as pessoas, né, que circulam de uma cidade para outra nesse trem, elas quando passam por esse túnel, elas não fazem ideia, elas não imaginam que para que isso ocorra, houve a necessidade de antes pessoas sentarem, fazerem cálculos e se usa o quê? A matemática. A matemática está presente, né, no nosso dia a dia e na maioria das coisas que nós fazemos.